minutinho? Boa noite, pessoal. Hoje são 22 de abril de 2019. Mais um episódio da MBL News Goiás. Hoje, de forma especial, aqui no gabinete do deputado federal Kim Kataguiri, nosso parceiro, com grande admiração pelo trabalho do MBL. E ao lado do senador Jorge Cajuru, para nós é uma imensa satisfação. Estamos aí há 5 meses tentando reconstruir e repaginar o MBL Goiás. Estamos com uma alavancagem aí de forma exponencial. E hoje, sem dúvida alguma, é um dos momentos mais importantes da nossa história. E acredito que isso vai tender a levar um bom conteúdo e um bom debate para todos que estão assistindo. Queria agradecer imensamente a toda a equipe do MBL Goiás que proporcionou isso para a gente. A gente saiu de Goiânia hoje, com todas as dificuldades, chegamos aqui, fomos muito bem recebidos. Queria agradecer em especial a equipe do Kim e ao Kim também por disponibilizar esse espaço para a gente. Para nós é uma honra. E também ao senador Jorge Cajuru, que já estivemos em outros momentos em conjunto. E, de fato, são pessoas aí que estão alavancando e levando o debate de forma qualificada. Então, para nós, queria agradecer muito a todo mundo, pedir para que siga nossas redes sociais do MBL Goiás e também seguir a do deputado Kim Kataguiri e do senador Jorge Cajuru, para vocês acompanharem a transmissão que está ocorrendo pelo Facebook. Como todos nós sabem, o MBL News é de forma bem interativa, dinâmica, nós não temos muito pautas fechadas, nem situações, acabam que vocês ficam um pouco livres, nós também. Temos a interação do público que envia algumas perguntas, no final a gente vai selecionar um pouco sobre isso. Então, para a gente é uma imensa satisfação estar aqui hoje. Eu acho que eu me sinto muito orgulhoso, me sinto honrado de estar aqui ao lado de pessoas como vocês que foram pessoas inspiradoras para me interessar pela política. Principalmente porque eu sou da área médica, então assim, é um nicho muito diferente. Né? A gente não tem muitos exemplos aí que acabam entrando na política de fato. Mas não é um lixo. Lixo, exatamente, não é um lixo. Boa parte da imprensa é um lixo. Isso. Não toda, porque eu não generalizo. Exatamente. Olha, eu já vou começar a brigar com o Kim agora, hein? É. O Ratinho falou que... Depois eu vou levar a polêmica, o senhor deu algumas palavras em relação à imprensa aqui, né? Em relação à regulamentação, depois eu queria até perguntar ao Kim o que ele acha sobre isso, né? Então, para começar, Cajuru, eu queria fazer um retrospectivo um pouco da sua história, para depois a gente entrar. Comece com o anfitrião, o gabinete é dele. Não, mas é o convidado que fala primeiro. Aliás, senhoras e senhores, nossos únicos patrões, para dizer o seguinte: é uma gabinete de um deputado federal que precisa trabalhar por um país inteiro. Então, que essa Câmara Federal, alô Rodrigo Maia, miserável, gaste um pouco do dinheiro que você tem, os milhões que você tem direito aqui na Câmara Federal, gaste investindo melhor no gabinete, porque, olha, o gabinete de vereador de Goiânia é melhor do que o gabinete de um deputado federal. Assembleia Alegre também. Mas eu estou falando de vereador, Sim. Aqui estamos diante de um deputado federal. Desculpa, mas é um lixo. Não sei como que vocês conseguem trabalhar aqui. Quer dizer, não tem condições de trabalhar. O deputado federal precisa ter uma assessoria boa, precisa ter espaço. Isso aqui é brincadeira. Estou falando em nome do deputado Kim aqui, porque no Senado é até exagerado. O gabinete até, na minha opinião, dá para dormir, dá para morar. Agora aqui não dá nem para... O seu gabinete, eu acredito que deveria ter um espaço maior para poder Acho trabalhar. que deveria ter um espaço. Eu compartilho da mesma opinião do senador. Acho que no Senado é exagerado e aqui falta, e tem muita diferença também entre os gabinetes, e tem aquele monte de regras de preferência também. Se você é filho de um deputado, você pode escolher. Se você é irmão de deputado, você pode escolher. Se você é mãe de deputado, você pode escolher. Se você é esposa desse deputado, você pode escolher. É como se fosse uma capitania hereditária, né? Você vai herdando privilégios, né? Bem característicos, sim, né? Sim. Então há uma inversão muito grande em relação a isso também, né? Mais um dos pontos. O deputado Kim esqueceu só da amante, né? O amante de um deputado. Aí nesse ponto aí já não me arrisco. Aí já não me arrisco, aí já não me comprometo. Bom, o senador a gente já teve, né? O senador com amante a gente já teve, né, deputado? E amante jornalista já. Tem uma história fantástica, que eu estava ouvindo um pouco da sua retrospectiva aí, desde 79 lá na Rádio Capital, o senhor iniciou muito jovem, quase... Desde 73. 73, aí 79 na Geraldo Rádio. Pereira na Rádio Renascença, em Ribeirão Preto. Quase 36 emissoras que eu tinha visto que o senhor acompanhou. Teve um trabalho grande no ponto de vista esportivo, né? Com várias repercussões aí. E recentemente, obviamente, com acusações ali, interferência em relação ao ex-governador de Goiás, que o senhor tende a falar bastante sobre ele, o Marconi Pereira. Não, ele já morreu. O senhor até fez uma... Já foi enterrado. O senhor acha que ele tem já até uma opção de voltar aí a qualquer coisa? Nunca. Morreu politicamente. Politicamente morreu, está enterrado. E a população goiana não o quer. Tanto que ele nem vai a Goiânia, né? Ele chega em Brasília
pega o carro dele, carro chique, todo protegido, ninguém pode vê-lo dentro do carro, blindado. Aí ele vai de carro até a sua fazenda gigantesca em Pirinópolis e lá fica escondido com os... Vocês, deputado Kim, concordam comigo, e vocês, que são os nossos patrões, para mim a maior condenação de um homem público não é a condenação de um tribunal, de um afastamento de mandato. Para mim a maior condenação é você não poder sair de casa, porque se sair será vaiado, levará uma alvada, será xingado, será ofendido em um avião, em um voo, em um restaurante, em um bar. Eu acho que essa é a maior condenação que existe. A política sempre foi intrínseca ao seu trabalho. Como que surgiu esse interesse de fato? Olha, agora eu optei por entrar mesmo e eu quero fazer a diferença. O senhor já fez várias declarações que seria o melhor senador da história de Goiás. Como que surgiu, assim, dentro desse contexto, que o senhor fala, agora realmente eu quero adentrar ali de todas as formas e aquele frisson mesmo de querer de fato participar. Como que surgiu na sua vida recente? Ô Diego, os políticos me tiraram da televisão, né? Eu com 40 anos de carreira nacional, eu fui tirado do ar pelos políticos, né? Aí começou com Lula, aí depois Lula veio Marconi Perillo, depois Aécio Neves. Veja que eu estou falando só de gente boa, né? Ou seja, uma seleção brasileira, né? Aí veio Sérgio Cabral para seguir a lista, deputado Kim, entendeu? Senhoras e senhores, entenderam? E aí... Esse aí não só é um campeão, como é um medalhista olímpico. Olímpico. Então, você fez uma declaração e ele indicou a sua demissão dentro de uma TV? Sim, os donos falavam para mim. O Silvio Santos, em especial, dizia que o fulano pediu tua cabeça agora. Fernando Henrique também pediu a minha cabeça. Né? Então, aí eu comecei a cansar, né? Aí eu pedi demissão ao vivo para surpreender todo mundo, no programa do Raul Gil no SBT e na TV Esporte Interativo no dia 29 de junho de 2014. E falei, agora eu vou para o campo deles, derrotá-los, tirá-los do campo deles, porque eles me tiraram do meu campo. Só que ao contrário deles, que foram covardes comigo, me tiraram de forma covarde, procurando o dono das emissoras, porque uma televisão, uma rádio, são concessões públicas. O dono tem medo. Quando um governador, um presidente, como no caso o Lula, me pediu a minha cabeça e tal. Porque eu fui o primeiro... Eu escrevi o artigo lá, eu fazia 2 colunas por semana na Folha de São Paulo. Até tu, Lula, e disse, prefiro confiar num 4 patas do que em você, sapo barbudo. PT, saudações. Então eu fui o primeiro jornalista a falar de Lula antes de ele ser eleito pela primeira vez. Porque falar do Lula hoje é fácil demais. Sim. Né? Qualquer um fala. Né? Agora o duro era falar nessa época em que ele era uma unanimidade quase no Brasil, né? Então eu já passei a não acreditar nele, tanto que eu comparei nessa coluna que chama Até Tu Lula, que está à disposição de todos, no final eu falei que eu preferia confiar num 4 patas. Ou seja, entendeu, né? Eu preferia um 4 patas do que confiar nele. E isso então me levou a entrar na vida pública para fazer diferença em relação ao estado de Goiás, até porque os dois adversários teóricos, porque eu sou amigo deles, não tenho nada contra os dois, só que os dois são boas pessoas, mas politicamente pensam menos do que essa mesa aqui, e eu quero pedir desculpas à mesa do Kim, que eu estou ofendendo lá. O senhor tem participado de várias comissões. Então é obrigação minha ser o melhor senador de Goiás, concorrendo com o Vanderlan e com o Luiz do Carmo. Como é que o senhor enxerga hoje esse renascimento ou crescimento desses movimentos ditos liberais, movimentos de rua? Como que o senhor acompanha e tem uma análise dentro da política desse surgimento aí de movimentos aí para fazer um link com o Kim do MBL e tantos outros também que participaram? Obviamente o MBL assumiu um protagonismo maior. Como o senhor enxerga isso? Aí o Kim até faz uma análise interessante de nova e velha política, na verdade não é bem assim, não são velhas práticas. Né? Às vezes tem gente nova, pessoas novas com cabeças assim, ultrapassadas e com mentes assim, pensando em práticas horrendas que nós já estamos acostumados. Tem uma frase que eu gosto muito, que a corrupção é o cupim da república. Né? O senhor até falava que quem mente rouba. Quem mente também rouba, pode ter certeza. E como é que o senhor enxerga? A minha mãe que dizia isso, depois eu fui ver no filme Ray, do Ray Charles. A mãe dele, lavadeira, lavava roupa, e ele menino, ela falou isso para ele: meu filho, quem mente também rouba. Eu fiquei emocionado no filme.
que foi ganhador do Oscar, inclusive. Você me chamou lá na entrevista que eu fiz de o MBL como se fossem uns heróis da resistência. São Como é que heróis o da senhor resistência. enxerga o crescimento de movimentos como esse, que tem assumido aí cada vez mais um papel importante no debate público? Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Às vezes algum parlamentar vem em mim e fala, Cajuru, mas você não acha que esse é um movimento que já tem uma posição? Eu falo, não, a posição dele é de dar espaço, tanto que dá espaço a mim, me deixa falar o que eu quero. Nunca cortou nenhuma declaração minha. Então, para linkar, e você, evidentemente, Diego, ouvir a opinião do deputado Kim, que é mais importante do que a minha nesse sentido de movimentos, o que vocês fazem hoje no MBL é, para mim, um divisor de águas para o Brasil. Eu dou aqui uma notícia em primeira mão a vocês. Chegou um pastor de Washington e veio me visitar no gabinete 16 do Senado. E ele falou lá de milhares de familiares evangélicos que moram em Washington, nos Estados Unidos. Eu falei, mas vocês assistem, acompanham política lá como? Pelas redes sociais. Então a Rede Globo, que diz ser internacional, é internacional uma ova. Aliás, nem nacional ela é mais, né? Porque hoje ela perde audiência, né? Eu sou do tempo que o Jornal Nacional dava 85% de audiência. Hoje, quando ele dá 25%... no Jornal Nacional não Não é verdade. Não era era verdade, verdade, exatamente. exatamente. Né? Então o Jornal Nacional Impacto provocava muito, até muito morte social. Né? Por que é morte social? Se você destrói um homem público sem provas, você está... Teve o caso famoso, que ficou da escola base. Exatamente, também daquele ministro lá de Curitiba, aquele da bicicleta, Ah, sim. lembra? Né? Depois teve o Leonel Brizola, que o Cid Moreira, aquele orangotango branco que lê notícias, igual o William Bonner. O William Bonner é um orangotango branco que lê notícias. Se o TP parar, o Jornal Nacional sai do ar. Ele não tem um minuto de improviso. Até o Boa Noite ele tem que ler. Então o Jornal Nacional, hoje, quando dá 25% de audiência, eles comemoram, sabia? Eles vão jantar fora. Olha como é que mudou. Então, rede social hoje é isso. Agora, vocês, em relação a movimentos, em relação a conclamar as pessoas, ao cidadão, ao brasileiro, à brasileira, a pensar política, vocês têm esse divisor de águas, como eu disse, porque vocês provocaram o brasileiro e a brasileira, a todos e a todas, a discutirem hoje mais política do que futebol. Hoje, deputado Kim, eu vou em bar, não sei se você é de frequentar bar, eu falo você porque entre nós não tem Vossa Excelência, né? E o próprio, Bolsonaro concordou com o Paulo Guedes. Né? Eu que dei ideia para o ministro Paulo Guedes, pode perguntar para ele. Ele falou, eu concordo plenamente com você. Eu falei, vamos parar com essa bobagem de Vossa Excelência e tal. Vossa Excelência são os nossos brasileiros e brasileiras e a nossa mãe. Né? Como é que eu vou chamar? Tem cara aqui no Senado que eu não tenho coragem de chamar de Vossa Excelência e nem o deputado Kim na Câmara Federal. Né? Então, para que essa bobagem? Então, o divisor de águas que os movimentos representam, no caso aqui eu falando do MBL, é porque hoje se discute mais política em bar, em restaurante, em estádio de futebol. Eu entrei na quinta-feira em um voo Brasília-Belo Horizonte, que eu paguei. Podem entrar aí no portal de transparência do Senado e ver se o senador Cajuru gasta 1 centavo com algum privilégio. Tudo meu é 0. Aí quando veio o obrigatório escritório político de Goiânia, que o senador tem que ter, por 2 meses eu paguei as despesas do escritório. Agora eu compartilhei com mais 2 colegas, um colega do deputado Kim aqui, que é o deputado federal Elias Vaz, e uma vereadora Priscila TJ, e eles é que vão pagar. Então agora você zero em tudo. Né? Então a passagem aérea eu paguei, porque ao contrário de senadores de Goiás, como a Lúcia Vânia, que aqui ficou por 16 anos, ela em um mês, ela gastou 70 mil reais, deputado Kim, Diego, senhoras e senhores, 72 mil reais com frete de avião, com um voo fretado de Brasília para Goiânia e de Brasília para Rio Verde, que você vai numa pista dupla maravilhosa. Então o desrespeito com o dinheiro público, para mim, é um negócio terrível, para mim é um crime, né? Então, só para dizer que eu fui para Belo Horizonte, dentro do avião, eu via as pessoas conversando, me cumprimentavam, e eu via gente falando mais de política do que futebol. Isso deve-se a vocês. Kim, você acha que a gente está até discutindo anteriormente, você acha que para a gente evitar a morte social, nós temos que regular a imprensa? Para você, a liberdade de expressão ela é absoluta ou ela tem limites? Eu acho que a liberdade de expressão deve ser absoluta, na medida em que você não tem que ter nenhum tipo de censura prévia do Estado, mas que todos aqueles que fazem as afirmações e publicam as afirmações e têm um alcance
para fazer com que as suas opiniões sejam bastante espalhadas, precisam sempre se responsabilizar por aquilo que é publicado. Hoje eu vejo que existe plena liberdade de imprensa, a imprensa publica o que quiser, mas quando ela erra, quando ela mente, ou qualquer coisa, seja ela agindo com culpa ou Vê uma com dolo, notinha lá, né? Exatamente. Vem um negócio assim, a gente errou aqui, não. Primeiro saiu uma manchete, assim, né? Senador Cajuru foi visto de tanga na praia. Aí corrigem numa notinha, assim, não, na verdade não era o senador Cajuru, era... Isso pra mim é desproporcional e precisa ser corrigido. A partir do momento em que você, um jornalista escreveu, um editor editou, um revisor revisou, e o dono do jornal viu e falou, tudo bem, vou publicar que isso aqui vai ser a capa que vai vender jornal, eles têm responsabilidade sobre aquilo. Pode publicar, não acho que ninguém tem que ver previamente, nem nada do tipo, não tem nenhum tipo de censura prévia, mas errou, tem que pagar na proporção do dano que causou. Claro. Hoje é absolutamente desproporcional. O jornalista acaba com a vida de uma pessoa, publicou uma notinha, não responde criminalmente, as ações de dano moral aí demoram uns 2, 3 anos, pelo menos, dependendo da magnitude. E todos os outros que estavam envolvidos no processo de divulgação e de revisão são responsabilizados. E tem responsabilidade também. Exatamente. Outro ponto que eu queria levantar com você eu acho que você até mencionou isso um pouco em alguns momentos das suas entrevistas. O MBL em si, obviamente, faz parte, tenho o maior orgulho de fazer. E a sua figura em si, ela abriu muito debate público, né? A direita engrandeceu, ganhou musculatura. Hoje você acaba tendo um pouco mais de liberdade de dizer que eu sou de direita dentro de uma faculdade, ou seja, lá um colégio, enfim. Então acabou que a direita ela acabou sendo um pouco mais aceita, entre aspas, né, dentro do debate. Eu queria saber qual que é o seu sentimento hoje, né, das manifestações, do impeachment e qual que é a sua expectativa? A sua expectativa quando entrou no Congresso, você está frustrado? Você esperava mais? Você acha que o nosso caminho ainda é muito mais difícil do que a gente pensava que fosse? Qual que é a sua análise assim, que você enxerga hoje, hoje dentro da prática em si, da sua expectativa anterior? Eu acho que isso é um ponto interessante a gente abordar. Você respondeu minha pergunta já, é justamente isso, né? Deu uma de Galvão Bueno. Eu acho que o senador tem o mesmo ponto de vista também. Mas assim, você tá... Então, talvez não, porque ele já tá mais calejado, né? Você se sente mais frustrado ou você acha que não era aquilo que você esperava mesmo? Não era. Eu tinha certo conhecimento, já frequentava há algum tempo aqui, sabia mais ou menos como algumas coisas funcionavam, mas tive uma decepção principalmente na velocidade dos trabalhos, né? Acho que o nosso processo legislativo, mesmo por conta do regimento, por conta da atitude de algumas lideranças, por conta mesmo dos presidentes de comissões e do presidente da Câmara, é muito mais lento do que a sociedade quer. E ao mesmo tempo que é lento, porque qual que é a justificativa para ser lento? Precisa ser bem debatido, mas eu acho que é lento e é mal debatido, né? Não atende a nenhum tipo de demanda, porque a população não fica sabendo o que é votado aqui, a gente vota aqui pautas todas as semanas e é porcamente informado para a população que a gente vota, mas não é tão relevante assim. Coisas que têm impacto no Brasil inteiro, que a gente vota aqui todas as semanas. Demora muito para você votar um projeto. Fizeram uma pesquisa recentemente, se não me engano foi publicado pela BBC, que em média um projeto de autoria de um deputado demora 5 anos para ser aprovado. O mandato do deputado tem 4. Já foi. Senador desce. Então, e ele sai... Continua, ou seja, para você aprovar um projeto, você precisa ter 2 mandatos. Demora 8 anos, custa 8 anos de trabalho e do erário para você aprovar um projeto. E os projetos que tramitam mais rapidamente são aqueles de iniciativa do executivo para aumentar imposto. Os 25% mais rápidos são de iniciativa do executivo para aumentar imposto. Ou seja, isso aqui só é rápido quando o Estado precisa de mais receita e aí aumenta e põe no lombo da população e da sociedade. Então, isso me frustrou bastante, a atitude tanto da base do governo como da oposição, assim, de focar muito no embate pessoal para crescer as imagens pessoais e pouco debater o projeto em si. Me frustrou, esperava uma atitude diferente, pelo menos da base do governo, e a própria estrutura da casa, né, de lentidão e falta de debate dentro dessa própria lentidão, que também é frustrante. Mas agora eu estou começando a calejar, porque também fiz uns 2, 3 vídeos bem desanimado, aí o pessoal falou, mas não desiste, né? Eu lembro você ter feito justamente o que o pessoal quer, né? Que você pare de encher o saco aí dos que você saia do ar, literalmente. Que você saia e tal, e eu acho que
E eu sempre mesmo defendi nos discursos que ele seria incoerente se desistisse, porque eu sempre falei de resiliência Sim, como uma das principais exato. características que precisa ter. Então, O MBL em si foi baseado na resiliência, resiliência, né? é isso. De tantos E- ataques que a gente viu. e é o que eu preciso ter, o que o senador precisa ter todo dia. Eu juro que tem umas frases que eu acho interessantes que você comentasse, que se colocam. Que na política não há amigos, há conspiradores que se unem. E os ódios em comum são as bases de aliança. O senhor acha que é isso mesmo? Tem um pouco disso, mas você acaba às vezes tendo surpresas agradáveis. Você acaba se entendendo com pessoas até de pensamentos diferentes, porém elas te respeitam. Um exemplo, eu quando cheguei no Senado, com a mesma sinalização, com o mesmo sentimento do deputado Kim, eu imaginava algo que fosse impossível, conviver com lados opostos. E não, pelo contrário, eu tive surpresas. Então tem Mais gente... positivas que negativas? Sim, no Senado sim, tem gente culta, preparadíssima, né? Tem gente que leu, na verdadeira acepção da palavra, ao passo que aqui no Congresso Nacional tem muita gente que não leu nem o Pequeno Príncipe, né? Tipo o Lula. O Lula não leu nem gibi, né? Mas chegou à presidência da República, né? Fez um bom primeiro mandato, inclusive, soube escolher uma equipe. Não ele, porque não foi ele que escolheu a equipe, né? Mas teve uma equipe. Aí, depois aí acabou, né? Depois aí veio o desastre dele, posteriormente o da Dilma, né? Mas você acaba ficando feliz de debater com o Espiridião Amin, né? Que a princípio eu tinha o Amin somente como direita, ultradireita, e não, o nosso debate é tranquilo, né? E, por exemplo, eu vejo o Major Olímpio, que é do PSL. A gente debate num bom nível, numa boa discussão. E lá agora, por exemplo, ele está junto com a gente no pedido de CPI, no pedido de impeachment, né? Sofrendo pressão de colegas do partido dele, que não quis sejam contra. Exemplo, o Flávio Bolsonaro. Ele falou que eu não sou contra, eu só entendo que o momento não é para a CPI, para impeachment, porque eu penso que isso vai prejudicar a reforma da Previdência. Agora, Assim como a greve dos caminhoneiros. exatamente. Agora, depois... Não, ele falou sobre a CPI. Ele falou, depois não, Cajuru, de forma alguma. Quando eu fui pegar a assinatura dele, ele foi educado, foi respeitoso, e pelo menos ele explicou o motivo. Outros não. Outros dizem assim, Kim, não, Cajuru, pelo amor de Deus, eu morro de medo de mexer com esses ministros, com o Supremo. Cajuru, eu estou recebendo uma pressão enorme do meu governador, do meu sócio, do diretor, porque o Gilmar Mendes tem desde jornalista a dono de veículo de comunicação, a político, a ministro, a governador, a senador, a deputado, enfim, em todos esses segmentos, o que tem de gente que morre de medo dele, ou seja, que tem rabo preso com ele, é uma enormidade, é algo abismal. Você tocou no ponto de ultradireita, eu acho que o Kim também compartilha um pouco isso. Nós vemos hoje uma salada conceitual ideológica. Né? As pessoas parecem que são estereotipadas por pautas, né? Então eu escolhi uma pauta, eu sou liberal. Eu escolho outra pauta, eu sou conservador ou progressista. Isso é uma idiotice. Como é que o senhor se encaixa dentro desse discurso ideológico? Mais à direita, mais à esquerda, mais à centro? Ou o senhor acha que isso não existe? Um homem que tem posição, que às vezes a opinião dele vai ser interpretada como uma opinião de ultradireita. Você acha que é ultradireita? Eu já tive oportunidades de votar e gente dizer, Cajuru, mas você votou contra a esquerda. Eu não votei contra ninguém não, amigo. Eu votei a favor do que eu penso, exatamente. O deputado quem definiu. E também quando eu voto de uma forma que agrada a esquerda, e aí, você votou ultra esquerda, você é contra. Eu tenho posição, entendeu? O partido, que eu sou o líder da bancada, em nenhum momento pediu que eu votasse assim, que eu votasse acolá. Deu a mim liberdade, tanto que me permitiu ser líder sabendo como eu sou. Porque se amanhã eu votar e o partido não concordar, que me expulse. Eu vou seguir a minha vida. Eu não vou votar porque, mas o Cajuru, o partido inteiro lá na Câmara votou assim. Você aqui no Senado vai votar? Não. Por exemplo, cadastro positivo. Eu lá no Senado, eu perdi, 19-1. Eu fui o único a votar contra o cadastro positivo, que eu acho que é um cheque em branco para os bancos que já são bilionários, entendeu? Eu fui o único. E no meu partido um monte de gente votou a favor. E o presidente nacional, o Carlos Siqueira, em nenhum momento ligou reclamando para mim.
Espero que continue assim. Acho que o deputado Kim já passou por isso também. Às vezes o partido dele não concorda com o voto dele. Né? A gente tem que obedecer o partido em certas regras, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista da linha do partido, tudo bem. Agora, da questão social que o partido defende. Agora, você votar de acordo com o partido e, de repente, não ser de acordo com o que você pensa, e principalmente com você, que me elegeu, que elegeu o deputado federal Kim, a gente desagradar a você, entre desagradar a você e desagradar ao meu partido, você está careca de saber que eu vou desagradar o partido, né? Kim, você acha que... Mesmo porque sem um partido a gente pode ter outro mandato Claro. em outro partido. Agora, sem o eleitor, Sem o eleitor e nenhum partido. a gente morre. Mas dentro do espectro ideológico, o senhor se define algum ramo aí? Esquerda? Não, eu acho isso uma bobagem, não tem essa... Eu respeito quem assume, né? Tem Cajuru, eu sou direita, pronto, acabou. Cajuru, eu sou esquerda, pronto, acabou. Agora, eu juro pela minha mãe, eu sou filho único da Dona Zezé. Eu nunca tive esse pensamento. O Datena, que é meu amigo e meu irmão, e que muita gente no Brasil tem o José Luiz Datena da Band como um direitão, né? Outros acham que ele é esquerdão. O Datena e eu somos amigos, assim como o Heraldo Pereira da TV Globo é nosso amigo. Nós três, desde 11 anos de idade, vivemos juntos ali em Ribeirão Preto. Nunca houve entre nós esse posicionamento político radical. O Sócrates, o ex-jogador de futebol, ele já era petista do futebol clube. Ele era esquerda, ultra-esquerda. E ele respeitava a gente porque às vezes a gente discordava dele frontalmente. Eu cheguei, tem no YouTube aí, quem quiser ver, tem no YouTube aí programas com Sócrates e eu, em que eu briguei com Sócrates, o Sócrates defendendo o Lula, mas briga feia nossa. Pode entrar no YouTube aí e pegar, entendeu? Conte o que for, Alex. O Diego, o mediador aqui, do caso aqui, o Diego era o Odônio dos Anjos, no programa dele lá, de entrevista, lá em Ribeirão Preto. Briga feia com o Sócrates, porque o Sócrates defendia o Palocci. Eu falava, o Palocci é ladrão, o Palocci é bandido, o Palocci rouba desde que nasceu na maternidade. Eu sei porque eu fui lá checar e quando ele nasceu ele roubou a chupeta da criança ao lado. Entendeu? E o Sócrates ficava marara comigo. Que isso, o Palocci é um homem sério e tal. Só que a gente era amigo pra caramba, a gente se respeitava, porque para discordar do deputado Kim, eu não preciso desqualificá-lo e nem ele a mim. Isso é discordar. Não precisa ser inimigo. Não precisa ser inimigo para discordar. O problema é que o Paulo Francis dizia isso, e o Paulo Francis era ultradireita, né? O Paulo Francis falava o seguinte, no livro dele, Diário da Corte, tem essa frase. O Paulo Francis falava assim, a crítica no Brasil, ela é tão incomum, você criticar alguém é tão incomum... É como se fosse uma ofensa. Isso, ele falou isso. Ele falou assim, que se transforma num ódio. Aquele criticado, ele acha que você tem ódio por ele, raiva por ele. Pô, gente, por exemplo, eu faço uma crítica a um político, eu não tenho ódio dele. Eu fiz uma crítica a ele como homem público, né? Até porque eu não moro com ele, não durmo com ele, não como a comida dele, não dependo dele. Então por que eu vou ter ódio dele? Né? Ódio eu vou ter de uma mulher que me meter um chifre amanhã. Eu acho que é interessante que a gente foge do argumento, né, racional e parte para o ataque pessoal, que é o ad hominem clássico, né? Queria que perguntar se você acha que as pessoas hoje definem algo que elas não sabem o que são, ou o que é, ou que não leram o que é. Não, eu acho que O que você acha? O que muito. você acha dessa mistura aí? Eu acho que tem muito disso. As pessoas têm uma percepção errada de que ideologia é como se fosse uma caixinha de bombom. Sim, né? Então, um pacote fechado. É um pacote fechado. Então, eu sou, sei lá, a favor da independência do Banco Central. Né? Uma posição minha. Isso já me obriga a comprar um pacote combo, de né? que então eu tenho que ser contra o aborto, contra a legalização das drogas, tenho que ser contra o casamento gay, enfim. As pessoas vendem um pacote como se fosse um negócio... Ou então, você teve pessoas de direita que defenderam o afastamento do Temer. Aí fala, não, peraí, Sim. se você é fora Temer, então você defende o PT, então você defende... É impossível ser fora Temer sem que você compra tudo aquilo. Isso é uma bobagem gigantesca, né? Você pode se posicionar, você pode ter uma linha filosófica, acho corretíssimo, eu mesmo me defino como um liberal, me identifico mais com pensadores liberais, mas isso não significa que você tem um cabresto, né, em que você é obrigado a comprar uma série de pensamentos só porque você tem determinada linha de pensamento. Claro, você tem que manter a sua coerência, né, com o que você acredita, com a filosofia que você defende, mas isso não significa que todo mundo que discorda de você vai partir da premissa que está errado, mesmo porque aí é a arrogância fatal, né? Que aí
Soberba, né? Soberba. Que aí, então, se o senador Cajuru discorda de mim, ou porque ele é burro ou porque ele é mal intencionado, né? Porque eu não posso estar errado. Então, isso aí é o pensamento que há pequeno debate. Perfeito. Eu combino, por exemplo, no PT, eu combino com as ideias do Paulo Paim. Entendeu? Não todas, e nem ele todas em relação a mim. Mas eu sou criticado. Cajuru, como é que você aceita o Paulo Paim falar bem de você? O duro é se ele falasse mal, né? Eu combino bem com outros, o Rogério, que é também do PT, que está na luta comigo do centro diabético e tal. Agora, na hora de discutir política, é evidente que ele vai ter uma posição, eu vou ter outra. Agora, naquilo que a gente converge, por que a gente vai brigar? Ele sempre fala que a política é arte do possível. Eu vi uma definição do Carioca, né, que ele fez lá num programa. Do humorista? Meu amigo, ele pessoal. fala que a política é a arte de execrar do pós. Eu achei bem ele é brilhante. Eu queria saber do senhor, você acha que a polarização ela é boa? Você tira o senhor, né? Pelo amor de Deus. Tá, desculpe. Você não está conversando com o Zé Sarney aqui, não? Como o senhor vê a polarização como boa? Ele acabou de falar do senhor. Como é que você vê o quê? Como você vê a polarização, se é boa ou ruim pro debate público? A polarização? Isso. Ué, dependendo dela, se ela tiver um bom nível, não tem problema nenhum, não. Eu, por exemplo, venci uma eleição em Goiás, viajando de ônibus na campanha, gastando menos de R$250 mil, tendo só o horário político com 15, depois 30 segundos. A imprensa goiana, em sua maioria absoluta, era proibida de citar que eu era candidato, não podia me entrevistar. Debate não teve, porque sabiam que eu iria destruir o Marconi Perillo no debate, em qualquer nível. Então só teve debate na Universidade Federal de Goiás, só que o Marconi não foi. Então eu consegui ser eleito dessa forma lá, polarizando exclusivamente com o Marconi Perillo, mostrando à população goiana que aquele maior corrupto da história de Goiás tinha que ser banido, tinha que sair, tinha que ser derrotado nas urnas. Eu esqueci os outros candidatos. Eu foquei aquela figura execrável, nefasta, vulpina, soez. Estou falando assim porque ele é analfabeto, não vai entender nada do que eu falei. Não tem como ele Entendeu? processar. Não tem, entende. Igual quando eu chamo de polichínclo. Aí ele vai no dicionário, no Michaelis, não tem a palavra. Eu digo, o analfabeto, polichínclo, você tem que ler Nietzsche e Sócrates, os diálogos dos dois sobre a vida. Ali você vai conseguir entender, talvez, o que seja essa palavra. Como você é preguiçoso e nunca vai ler os diálogos de Nietzsche e Sócrates, então, passar bem, fica aí na sua casa, Ele tá lendo em São gibi. Paulo agora, né? Está lá em São Paulo, escondido, protegido por um picareta social como ele, que se chama João Dória, que me processou e que me deu mais um atestado de idoneidade, assim como ser processado pelo Gilmar Mendes. Também lá no seu gabinete? O senhor moldurou? Claro, do João Dória. Sabe, o João Dória eu vou botar menor, né? O João Dória é uma figura menor em todos os sentidos, né? Aliás, dizem que até naquele sentido, né? Porque eu trabalhei com ele na rede de TV. E as mulheres falavam muito mal dele. Isso está no ar? Saiu? Não, está no ar. Tá ao vivo. Então foi, pronto. Agora foi. Eu queria puxar outro assunto. O programa tá bom assim? Tá todo mundo rindo aqui? Ó. Hein, Kim? Tá todo mundo rindo, hein? Vai pro ar lá, deve estar bombando isso lá. Ambos, o MBL e o senhor, utilizam as mídias como plataforma de comunicação, né, efetiva. E o senhor, inclusive, usa enquetes para poder decidir, enfim, o senhor usou muito lá no Insta. Não, só usei uma vez. Na presença do Senado, que o senhor usou. O senhor pretende continuar utilizando dessa forma aí de... Assim, Diego, que eu obtiver, foi bom esse espaço para dizer a todos aqui, do MBL Goiás e de todas as redes que estão compartilhando conosco, inclusive as minhas, 30 redes sociais, eu quero ter a segurança do aplicativo que eu criei, que cadastra o seguidor. Não sei se vocês querem fazer isso também, tentarem pelo menos. Você cadastra o seguidor através do título de eleitor dele, da zona eleitoral dele. Isso é uma forma de filtrar e de impedir os robôs. Né? Porque o robô é um perigo, né? E você acha que as mídias sociais, Humberto Eco falava, deram voz aos imbecis? Você acha que as mídias sociais, elas de fato aumentaram a representação política no nosso país? Mas duas coisas, né? A frase do Humberto Eco é ver o copo, ver o copo meio vazio, né? Isso. E aí ver a representação política é ver o copo meio cheio. Assim, idiota sempre existiu, notícia falsa sempre existiu. Estou conversando com um deputado federal que falou de Humberto Eco. Tem muito deputado federal que nem sabe quem é Humberto Eco.
Vamos ver aqui o que me colocaram aqui. Alguma pergunta? Você leu aquele diálogo do Humberto Eco? Com aquele católico? Não li, Não lê? mas esse me comenta bastante. Esse livro é fantástico. Mas eu acho assim, tem as duas coisas. Tanto catalisou as pessoas que formam opinião, que têm opinião profunda, que querem aprofundar o debate, etc. Como o cara que só quer ler a manchete e já se posicionar. Mas isso não é culpa da rede social. A rede social é só o meio. Sim, Quem concordo. usa é que é responsável por aquilo que faz. Não é a ferramenta, são as pessoas que estão inseridas. Exatamente. O cara é uma chave de fenda ali. Sim. Agora, se o cara usa a chave de fenda ali pra consertar o carro ou pra dar na cabeça da esposa, aí é responsabilidade dele. Eu queria voltar a um assunto agora que, em fato, o Kim, ele é um dos grandes Você quer uma articuladores. entrevista ou de De vez vez em quando é um stand-up comedy. Acho que os dois, né, também. Acaba sendo uma mistura dos dois. Queria que agora a gente... A gente já tá no circo. Tô de vez no circo, aí um playground. Eu tava... Ó, mas não somos os palhaços desse circo não, hein? O senhor tava Não falando, tem tiririca aqui não, hein? Hoje, o senhor tá falando, o pessoal para à tarde para ver audiência do Senado da Câmara. Isso não existia há 5, 10 anos atrás, né? Não, isso não. Tem um interesse muito maior que é interessante. sim. Exatamente, exatamente. E dá mais audiência Audiência do que muita rede de Bastante. televisão. Exemplo, a Rede TV perde sempre pelas transmissões ao vivo que eu faço no Senado. A Rede TV, que na verdade não se chama Rede TV, se chama Rede TV. Kim, eu queria voltar agora, acho que tem um fato aí que o MBL em si tem defendido, que é a reforma da Previdência. Como o senhor tem chegado com você, desculpe novamente falando senhor, tem chegado à reforma da Previdência, as principais dificuldades, como você vê a articulação hoje do governo, da base, a gente estava até discutindo isso antes, ali do líder da Câmara e do governo digladiando ali sobre algumas posições. Queria saber qual que você acha que é a principal dificuldade, você acha que agora a gente tem uma alavancagem melhor, respira melhor sobre A isso? principal dificuldade é a organização do governo, né? Já tem um consentimento, pelo menos na Câmara, dos partidos de não mudar nada, nem no BPC, nem na aposentadoria rural, que são os dois pontos que pegam que influem aí na população mais pobre. Isso já tem, esse eu acho que é o maior problema de mérito, né? Que já tem consenso para tirar. Agora, o maior problema é a organização do governo, né? Os outros partidos olham para o PSL e falam, pô, mas espera aí, nem o partido do presidente tem todos os deputados discursando a favor, o meu partido vai defender? Pô, nem todos os deputados que se elegeram na rabeira do presidente estão colocando a cara a tapa para defender uma proposta que todo mundo sabe que é necessária, mas também todo mundo sabe que é impopular. Se ele, que é do partido do presidente, se elegeu por causa do presidente, com os puxadores de voto do presidente, não está defendendo, eu, que nem sou do partido dele, vou defender, é esse sentimento que o governo cria quando não se organiza, né? Acho que falta isso, e essa falta de organização do governo é o principal problema. E eu acho que já dá para ter noção de como funcionam as coisas na Câmara, já no segundo, terceiro mês de mandato, o governo também parar de obstruir as próprias votações, né? Que é quando... isso aqui é, assim, básico. Primeira semana eu aprendi. Em votação, oposição fala, governo vota. Se o governo quer falar em cima da oposição, no meio da votação, tem outros momentos para falar. Pequeno expediente, grande expediente, tem outros momentos para falar. O senador sabe bem disso. Na votação, se você fala... Você alonga a discussão, não vota e aí você dá vitória para a oposição. E aí, considerar até aquela inversão de pauta como uma vitória do governo, né? Então, assim, há uns contrassensos aí que acontecem que acabam delongando. O que você acha que, eu até falo, né? Além do plano de articulação, plano de comunicação, que a esquerda já faz muito Esse bem. é o maior problema do governo Do Bolsonaro, hein? E eu vou dizer para ele nesse encontro com ele. Lá presente, além do que observou muito bem o deputado Kim, que é a questão da organização, que é mais importante, porque aí ela vem na mira da política, aí vem no escopo da questão política. Agora, a forma do governo comunicar também não está boa. Estivesse melhor a forma do governo comunicar, você concorda? A população brasileira já estaria entendendo melhor a necessidade urgencial da reforma da Previdência. E está cobrando, gente, olha, a questão do BPC, a questão do trabalhador rural, a camada mais pobre da população brasileira não pode ser prejudicada, então vamos fazer a reforma numa primeira etapa em que respeite essa camada, numa segunda etapa diferente e tal. O problema é a falta de comunicação. Eu até falo que O próprio presidente tem que tomar essa Você atitude acha de que uma falar da medida, reforma. por exemplo, é abrir em rede nacional, todo dia falar um pouco sobre a Previdência? Você acha que isso seria uma alternativa interessante? Eu acho que o presidente deveria utilizar o tempo para isso. Ele já utilizou em outras ocasiões, tanto as redes sociais como as mídias tradicionais, para falar sobre outros assuntos que são menos prioritários. Eu acho que ele deveria parar tudo, porque assim, o governo sem aprovação da reforma previdenciária não vai andar. Então, o presidente
precisa ter a consciência de que a gente precisa aprovar essa reforma, é importante para o país, é importante para o governo dele, para a governabilidade dele, para o funcionamento do Congresso. Enquanto ele não colocar isso como prioridade número 0 e só fala bater de Previdência, tem uns deputados aqui que me xingam aqui, que falam, lá vem o chato da Previdência. Mas o presidente precisa ser o chato da Previdência porque o governo dele depende disso, o país depende disso. Sim, e assim, acaba sendo ruim a dificuldade da comunicação quando ele fala que nem ele mesmo queria aprovar a reforma. Né? Aí fica mais difícil ainda, né, da gente poder... O pior comunicador do O governo. governo é o próprio, né? Infelizmente eu vou falar isso para ele, presidente. Está comunicando mal, você deixa o Paulo Guedes numa situação, numa saia justa, não. É porque o Paulo gosta muito do presidente, acredita nele, o tem como um cara honesto, e realmente ele é bem intencionado. Então o Paulo está aguentando, porque se eu fosse o Paulo, eu já teria chutado o balde. Peraí, presidente, o senhor fala que, sim, ela é impopular, tudo bem, vamos corrigir, vamos ver os pontos negativos que ela tem, vamos corrigir, mas dizer que... Agora, dizer que o senhor não queria, como? Então o senhor não queria consertar o Brasil, né? E aí, o senhor até deu uma entrevista no Pingo dos Is falando que no início a reforma passaria, se fosse um Senado ali, facilmente. Depois daquele conflito com a Cátia Abreu, que o senhor até falou que é uma classe corporativista, a dificuldade ali seria muito maior, né? E como é que o senhor enxerga isso? Para mim já passou essa desavença já passou e o ministro Paulo Guedes ele tem o respeito da maioria dos senadores, eu não sei, aqui na Câmara Federal, aí o deputado Kim pode dizer a você. Lá no Senado eu vejo que ele tem o respeito da maioria e hoje a deputada Joyce acabou confirmando que o governo não aceita discutir pelo menos 4 pontos, né? Agora, o deputado Kim falou de 2 importantíssimos, né? São o BPC e os trabalhadores rurais, né? Esses aí não tem como o governo querer deixar para depois. Aí começa a complicar um jogo que está começando a facilitar. E é isso que me preocupa, entendeu? Porque é o seguinte, sabotar o Bolsonaro é sabotar o Brasil, né? Você ser contra por ser contra, você vai estar mostrando que não é patriota, não quer ver o país arrumado coisa alguma, como muita gente da oposição aqui é assim. Tem sujeito que sobe na tribuna, o único objetivo dele é meter o pau na reforma, meter o pau no governo, ele quer todo dia uma merda, entendeu? Ou não? Ele quer todo dia. Claro. O alimento do cara é merda. É merda. Talvez até ele coma merda, né? Talvez merda, assim, o cara morre politicamente. Talvez até ele se alimente de merda, né? Eu até falo que não depende do que é, mas... Eu como arroz, feijão, carne moída, purê de batata, tomate e um olhão frito, ou seja, o ovo frito. Eu até falo que não depende do que é, mas quem é, né? Exatamente quando isso. A gente vê ali a esquerda ali, né, anteriormente seus líderes defendendo a reforma, e hoje é um contrassenso total, né? É um paradoxo que acaba acontecendo. Porque é que nesse negócio que eu falei do consenso do BPC Aposentadoria Rural, né? No começo, a oposição batia e falava BPC, aposentadoria rural, BPC, aposentadoria rural, BPC, aposentadoria rural. Aí todos os líderes partidários, inclusive de oposição, acordaram, não vamos mexer, da base e da oposição, não vamos mexer. Aí a oposição sobe hoje ainda, não, mas capitalização, mas peraí, o problema não era o BPC e a aposentadoria rural, agora é a capitalização, aí depois tiram a capitalização. Na proposta em si. Aí nem tá na proposta em si. Aí depois tiram a capitalização pra gente nem votar a lei complementar posteriormente. Ah, não, mas é ruim pros pobres. Você vai achar um inimigo ali, você vai achar qualquer coisa, você resolve de um lado, aparece outra coisa. Isso, nunca vai estar bom. Qualquer conserto que o governo faça, nesse caso aí não vai se concordar, né? E você tem que apenas olhar para a camada mais pobre da população brasileira, que está há 34 anos sendo roubada, né? Sendo absolutamente desrespeitada em todos os sentidos. E é por isso que eu penso diferente de muitos da oposição. Acabou a lua de mel, Cajuru. Agora é porrada no Bolsonaro todo dia. Então você não tem nenhum respeito pelo país, porque ele pegou um país com 34 anos de assalto total. Você acha que em 100 dias ele vai arrumar? Em 100 dias nós não demos conta nem de ainda começarmos a aprovar a reforma da Previdência? Em 100 dias? Quer dizer, aí você vai, é culpa dele? Não, é culpa nossa também. Porque o deputado Kim falou aí sobre o debate. Você começa a querer debater um assunto, aí você vai amanhã votar no assunto, na pauta. Aí começa a debater sem parar e de repente dá uma preguiça no presidente da Câmara ou do Senado, sessão encerrada. Aí você demora mais quanto tempo? Porque quando o Kim falou aqui de surpresa negativa aqui, a que mais me dói, deputado,
não sei se vocês concordam, especialmente vocês aí do outro lado, é a da preguiça, né? Porque você vê, segunda-feira aqui, vazio. Entra aqui no Congresso agora e vai lá no Senado, vê se tem algum senador lá, e entra aqui. Estamos nós dois aqui, são rigorosamente 9h25 da noite. Eu ainda vou voltar para o meu gabinete, vou despachar, porque amanhã tem assunto importante na CAI, amanhã tem CPI de Brumadinho, que eu faço parte, e amanhã tem a discussão da PEC 862 da região do entorno de Goiás, que não é nem de Goiás e nem de Brasília, né? Então amanhã tem assunto importante. Então essa preguiça, segunda-feira não tem ninguém, aí terça-feira chega todo mundo, aí você vota alguns projetos, na quarta você já tem menos gente, na quinta já não tem ninguém, na sexta tem 3. Então isso eu não concordo, porque em qualquer empresa, se você faltar 2 dias ou 3 dias, desconta-se no seu salário. Lá no Senado tem um monte de senador que até hoje foi 2, 3 vezes só, 3 sessões. E ninguém discute, ninguém fala nada. Aqui na Câmara a mesma coisa, são 513 deputados. A mesa boa na falta e dá tudo certo. E pronto, acabou. Então essa preguiça que me incomoda, pelo amor de Deus, porque o sujeito recebe um salário digno, né? Que nem médico recebe, né? Exatamente. E o pessoal tem perguntado também sobre a CPI do BNDES aí, a Caixa Preta ali. Como está os andamentos dos trabalhos ali? Tá, A gente acompanha o seu trabalho aí, veio de Essa forma semana vai ser bastante intensa, né? Terça e quarta a gente vai ter oitiva na CPI. Se não me engano, terça, amanhã, a gente escuta o ex-ministro Guido Mantega, né? Que foi um dos principais, uma das principais pontas de lança ali da nova matriz econômica, da política de campeões nacionais, que é justamente o objeto da CPI. É a política de internacionalização de empresas brasileiras. E na quarta-feira a gente escuta o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que foi ali, sob a gestão Dilma, o principal ex-presidente do BNDES em termos de política de campeões nacionais, né? Foi quando mais estourou os gastos, foi quando o Tesouro teve que fazer um aporte. E Tesouro é um nome que aqui a gente usa no Congresso bonitinho para falar do seu dinheiro, né? Exatamente. O seu dinheiro é o Tesouro. Tipo, sei lá, o Chaves, né? É o Tesouro! A gente chama o seu dinheiro de Tesouro. Né? Que é para não parecer que a gente está te roubando, né? Que não, o Tesouro. Então, o Tesouro, né, o seu dinheiro de 400 milhões foi do Tesouro para o BNDES na gestão do Coutinho. É pior do que você esperava? O quê? O negócio Você do está BNDES? acompanhando, sim. Olha, até agora que eu estou acompanhando, eu acho que tá dentro da expectativa, porque a expectativa já era muito grande. Né? Eu já esperava um negócio absurdo, porque é um dos maiores bancos do mundo. O BNDES, ele chegou a ter mais dinheiro emprestado, e se não me engano até hoje tem mais dinheiro emprestado do que o FMI. A Caixa de Pandora do que o Fundo Monetário Internacional. Então, assim, é um banco gigantesco e que uma das principais alegações, né, de defesa do BNDES mas o judiciário já tirou o sigilo de todos os contratos. É verdade, o judiciário já tirou o sigilo de todos os contratos. Só que todas as análises de risco que fundamentaram os contratos ainda são sigilosas. Ou seja, o que adianta eu ter? X fez um acordo com Y de tantos reais, se eu não sei. Por que eu fiz esse empréstimo para esse cara? Ele tem dinheiro para pagar ou não tem dinheiro para pagar? Quando ele vai me pagar? Ele já me pagou? Tem um histórico de pagamento dele? Qual que é a situação macroeconômica desse país? Não tem análise de risco de nada. Então, se eu não sei o fundamento do contrato, não adianta nada o contrato ser público. É a mesma coisa que eu vendi um carro lá pro Cajuru. Tá, mas que carro que eu vendi? Qual que era o modelo? Por que ele comprou? Quantos anos eu usei? Quantos quilômetros eu rodei? Aí que tá a mutreta. E é aí, nesse ponto que a gente ainda precisa chegar. Quanto que a Rede Globo Globo deve para o BNDES? Quanto que ela já pagou? Ou quanto que ela ainda não pagou? E fazendo encaixe. Aliás, ela vai pagar? Fazendo encaixe também, a esquerda tem se utilizado aí na questão da Previdência exatamente que os grandes devedores resolveriam a Previdência, né? Então, eles têm um discurso, assim, de fato, que impregna ali, né? Aquela mentira dita mil vezes se torna verdade. E fazem isso muito bem. A gente tem em Goiás, por exemplo, né? Vários deputados aí da oposição que se articulam enquanto você vê a base aliada não tem... Eles nem entendem o que é reforma. Isso é um problema grave, né? Aí foi um pouco de dívidas, eu queria que você já explicasse também aí, a gente já falou milhões de vezes, essa fake news aí, em relação à questão. A questão da dívida é muito simples. Assim, o primeiro ponto é que a dívida já está sendo cobrada e já teve, inclusive, medida provisória para endurecer essa cobrança, né? Essa história de que a dívida não é cobrada é mentira. É cobrada. E, mas por que não simplesmente vai lá e pega o dinheiro? Porque está em discussão judicial, né? O presidente da República, o Bolsonaro, não pode chegar lá no meio do juiz e falar, libera esse dinheiro aí porque a gente Estado tá certo, então o cara tem que passar todo o dinheiro pra gente mesmo. Está em discussão judicial se realmente aquela empresa deve ou não deve, e isso faz com que o presidente fique de mãos atadas, ele precisa esperar a decisão do judiciário.
Ainda que o presidente magicamente pudesse cobrar toda a dívida, é um conceito, não resolve o problema por uma questão muito simples. A dívida é estoque, ou seja, é o dinheiro que você pega uma vez e acabou. A dívida que a gente está cobrando. Problema de fluxo, O né? déficit da Previdência é um problema de fluxo, ou seja, é uma mensalidade que nem você paga a mensalidade do seu filho na sua escola. Vamos supor que você tem um cara que deve 12 mil reais, a mensalidade do seu filho na escola é de 2 mil reais. Beleza, você pegou os 12 mil reais, durante algum tempo você pagou os 2 mil reais de mensalidade do seu filho, mas aí depois não vai continuar vindo os 12 mil reais que você já cobrou. Então é um problema de fluxo. Você precisa ter mais entrada ou você precisa ter menos saída. E a gente está defendendo justamente que tenha menos saída, porque tem um grande número de fraude, porque tem um grande número de servidor público, da elite do funcionalismo público, principalmente servidores públicos federais que se aposentam muito cedo, com aposentadoria integral, e quem paga isso é o cara que ganha o salário mínimo. Exatamente. E da dívida também, grande parte são empresas já falidas ou Falidas, que não né? tem condições mínimas ali de ter essa dívida ativa recuperada. Como é que você vai cobrar da TV Manchete? Exatamente. Varig. Como é que você vai cobrar da Varig? Também Brasil, praticamente um terço da dívida é dívida que não tem como você cobrar, porque simplesmente faliu. Né? Então, Outro ponto que você tocou também. Mais 200 200 mil empresas faliram. Sim. Outro ponto que eu queria tocar em relação a isso que vem também colocado dentro do debate, a questão que você até citou de colocar os militares dentro do jogo. Você até falou anteriormente que isso foi um erro estratégico. isso eu acho que foi um erro do governo. Eu acho que tinha que fazer o mesmo modelo para todo mundo. Inclusive, na CCJ, quando veio o Paulo Guedes, o Paulo Pimenta, líder do PT, falou: olha, se vocês apresentarem aqui, eu desafio vocês, se vocês apresentarem aqui uma emenda para deixar os militares iguais os civis, os servidores civis e os trabalhadores da iniciativa privada, o PT fecha a questão e vota. Eu falei, pois eu vou apresentar essa emenda. Vai ser tudo igual. A Maria ou a Gleice Aí a Maria do Rosário falou, lá. não, Paulo, por favor, a gente não vota não. Ou seja, demonstrando que o senador estava falando, né? Que é só pra votar contra. Só, claro. O cara falou, não, por quê? Porque ele pensou que ninguém fosse apresentar, né? Falar, não, eles querem proteger os militares. O meu compromisso é com minha convicção, pessoal que, como o senador bem disse, o pessoal que votou na gente, com o eleitor, e o que eu sempre defendi é que o sistema fosse igual para todo mundo, e para mim tem que ser igual para todo mundo, não tem problema nenhum de ser igual para todo mundo. E eu acho que o governo errou, e errou feio nisso. Mesmo que tivesse um sistema diferenciado para os militares, que também é defensável, no mundo inteiro você tem. No momento, né? No mundo inteiro você tem um sistema diferente para os militares, faz a reforma e discute depois a reestruturação de carreira. Não faz sentido de discutir reestruturação de carreira, porque aí todo mundo vai pedir reestruturação de carreira. Aí vai vir juiz já vem aqui, bate Você na contamina o porta. debate. Aí Precedente vem o Ministério gravíssimo. Público, Claro. aí vem a AGU, aí todo mundo tá vindo aqui no meu gabinete e falar, não, eu quero reestruturar minha carreira também. Eu falei, E quais pontos você acha contra? Você tem uma posição contra determinados pontos da reforma? Eu apresentei ao ministro Paulo Guedes, ele recebeu de forma respeitosa. Há, para mim, mais pontos positivos. Os que me preocupam, né? São os idosos, as pessoas especiais, evidentemente a questão dos trabalhadores rurais, a discussão do BPC, mas eu não fui radical. Eu mostrei para ele o que eu penso, mostrei para ele que não consigo enxergar amanhã uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que vai receber R$400, não consigo enxergar isso. Né? Ele fala, não, Cajuru, você está enganado. Ele falou, olha, isso aqui é uma forma de proteger os menores, pode ter certeza disso. Os maiores é que vão amanhã pagar pelos menores, eles que vão ser os responsáveis. Essa reforma é para mexer com eles, com os maiores, para proteger os menores. Então, como eu discuto com o Paulo Guedes em bom nível, eu vejo que não tem nada partidário dele, ele entende que é a salvação do país, a reforma da Previdência, e os argumentos dele são fortes, eu prefiro esperar a conclusão dele, que ele disse que vai ter essa semana, sobre o que ele pretende. Hoje disseram que são 4 pontos, eu vi no G1, depois eu vi a deputada Joyce confirmar que de hoje para amanhã está tendo uma discussão sobre esses 4 pontos. Né? Agora, se não houver não um recuo, mas se não houver uma reflexão de que houve erro em relação aos trabalhadores rurais e ao BPC, e que você pode, de uma forma clara, olhando para o Brasil, dizer, olha, isso vai ser corrigido assim, assim, assim. A primeira etapa é assim, a segunda etapa é assim, aqui eu corrijo aqui, 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 na segunda etapa eu corrijo aqui, aqui, aqui. Se houver uma conversa assim clara, eu tenho certeza que a população vai entender. A população gosta de ouvir a verdade.
Então, se você coloca um Paulo Guedes olho no olho, coloca um Bolsonaro olho no olho, não tem como a população, em sua maioria, não acreditar. O que você acha disso? A questão do aposentadoria foi exatamente para tentar corrigir um desvio, um déficit de pessoas estarem recebendo aposentadoria, mas não terem, né, de fato, ali vivido no ambiente rural. Você acha que isso vai mudar? Você acha que isso vai fatiar alguma coisa? Não, acho que esses 2 pontos é consenso aqui, já que eu tenho minhas discordâncias em relação a manter como está a aposentadoria rural e o BPC. Eu acho que tinha que mudar sim, não exatamente nos termos do governo, mas tinha que mudar sim. Mas tem um consenso para manter esses 2 pontos e é o que o próprio Bolsonaro disse, reforma boa, reforma que passa. Sim. Tem um consenso o BPC e aposentadoria rural? Feito consenso mesmo, porque o impacto fiscal em BPC e Não é tão aposentadoria grande. rural é pouco significativo para a gente ficar perdendo energia nisso. Vamos, preserva do jeito que está, a gente discute o resto. E tem feito uma nebulização grande em relação o governo está protegendo dados sigilosos em relação à reforma. Não, isso aí É. é sensacionalismo da Folha. Tem se divulgado bastante isso, né? Isso aí, né? Porque foi como. O que a Folha divulgou, né? Governo decreta sigilos. O governo não Sim. decretou nada, cadê o decreto? Né? Exatamente. Para decretar alguma coisa, precisa ter um decreto editado. Quem assinou? O Paulo Guedes? Quem assinou? O presidente da República? Quem assinou? O chefe da Casa Civil? Ninguém assinou nada, não teve nenhum decreto. Basicamente é o que o governo está falando desde o começo. Vamos liberar os dados quando começar a análise de mérito. Por enquanto, a análise de admissibilidade. Para a comissão especial. Quando for para a comissão especial, a análise que se faz agora é se é legal, se é ilegal, se é constitucional, se é inconstitucional, se está de acordo com a jurisprudência do Supremo, se está em desacordo com a jurisprudência do Supremo. É isso que se debate agora e para isso você não precisa de número nenhum. É questão formal. E aí o que o governo vem falando desde o começo. No primeiro dia de comissão especial, e aí se não mostrar, eu pessoalmente vou cobrar, porque eu vou falar, ó, eu defendi isso, Sim. né? Eu matei essa crítica no peito e agora eu quero saber. E aí, o primeiro dia de comissão especial, cadê os dados? Isso eu acho que tem que ter. Agora, esse sensacionalismo decretou-se, não decretou nada. Desde o início, o governo deixou muito claro o que ia fazer, que é revelar na comissão especial. E tem um ponto mais que eu conversei hoje com o secretário Rogério Marinho, que nem o governo Lula, governo Dilma, governo Temer tentou fazer a reforma previdenciária, o governo FHC tentou fazer a reforma previdenciária, ambos não conseguiram. Lula e Dilma fizeram mini reformas previdenciárias. Sim. Desses 4 casos, nenhum deles mandou os dados desagregados. Ou seja, INSS, a economia vai ser de 200 bi? Quanto vai sair de pensão? Quanto vai sair disso aqui? Quanto vai sair disso aí? Né? E, exatamente, discriminado e qual gasto vai ser do quê? Pela primeira vez o governo vai fazer isso, que é o governo Bolsonaro com Paulo Guedes. Então, clareza dos dados, a partir da comissão especial, não tenho a menor dúvida de que vai existir e que aí essa grita da imprensa vai se demonstrar falsa. Queria buscar... E a transparência vai Moralizar quem quiser colocar o contrário, né? Queria buscar outro tema também, que foi só para a gente dar uma discussão em relação a isso, né? O governo, enfim, vendeu um discurso liberal, teve algumas práticas que fogem do escopo que a gente acredita, e agora saiu a questão da privatização dos Correios. Queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Quem que concorre com os Correios? Ninguém. Então, para que Correio? Para que governo tem que ter Correio? Para quê? Você acha que acaba com os Correios? Vamos na hora, que isso. Aliás, Mas qual a opção que o senhor dá? Privatiza. Correio sabe para que serve? Para a Rede Globo encher meu saco, para a Band, para o SBT pedir patrocínio, para os grandes jornais do Brasil. Vocês se lembram daquele programa Esporte Espetacular? Sim. Que tem até hoje, né? Domingo? Sim. Eu lembro que disputa de cuspe à distância, patrocínio, Correios. Assim como a Caixa foi Vôlei no de futebol. praia, Correios. Igual a Caixa, futebol, todo time, vôlei, todo time. Né? Agora, cuspe à distância, repito, patrocínio, Correios. E era uma fortuna. E quem concorre com os Correios? Pelo amor de Deus, em Goiás... senador, eles ainda usam dinheiro de publicidade para fazer propaganda. Pra fazer propaganda. Porra, eu sou obrigado a usar o seu serviço, por que você tá fazendo propaganda? Só tem isso, só tem essa opção. Só tem esse, não tem... Os Correios, porque os Correios são bons, tá? Os nossos funcionários. Aí leva o cara todo feliz, Sim. né? Entregando a cara. Exato, Como se o cara cuidasse de Poxa mim, né? vida, Pô, hoje eu vou levar uma Carteiro, cara, né? Tipo, yes, vou ser mordido por um cachorro. Aí o cara... Eu sou obrigado a usar, você não precisa fazer propaganda do que eu sou obrigado a usar. Tipo, sei lá, a mesma coisa, propaganda da Petrobras. Ué, tem que ser aí, cara. Pra que você tá fazendo propaganda com o meu dinheiro? Pra um negócio que eu sou obrigado a usar. Exato. Eu lembro que o senhor faz a comparação muito em relação E é dinheiro, hein? É. Nós estamos falando aqui, Muito. mas é muito dinheiro. O Fernando Henrique Cardoso, a reeleição dele foi toda em cima de Petrobras, de Correios, de Caixa Econômica Federal, de Banco do Brasil.
O governo do Lula, da mesma forma, para ter reeleição, para eleger a Dilma. E assim vai. Então, quando vem um governo e fala isso, não pode privatizar. Não pode uma ova, caramba, pelo amor de Deus. Você acha que eu respeito, Kim, depois daquelas práticas ali em relação à questão do diesel, Não, até um foi- governo ainda preso a corporações? Ali, né, Não, acho que foi uma boa sinalização do governo. Eu ainda tenho Acredito. fé de que o Bolsonaro vai anunciar a privatização da Petrobras ainda acho que tá mudando. Os Correios foi o primeiro passo, porque ele sempre considerou os Correios como uma estatal Sim. estratégica, né? Ele sempre defendeu esse Petrobras, discurso. E é o mesmo discurso da Petrobras. Ele recuou no discurso dos Correios. Espero que mude de ideia também em relação à Petrobras, porque não faz o menor sentido. É a analogia que acho que Sim. você falou que eu sempre falo, né? Da coxa. Que é uma. Tem essa também, Da tem corrida. outra da corrida também. Que é o Correio Petrobras, é uma corrida de uma pessoa só e que essa pessoa perde. Perde. Né? Então, assim, o cara tá Essa é competindo boa. com ele mesmo e ainda tá caro. E ainda é caro e é ruim. Então, É o Bolt contra o Bolt. quem dera fosse o Bolt. Quem dera. Eu me comparei só na corrida. E do Petrobras a gente usa muito a frase Rockefeller, né? O melhor negócio do mundo é O melhor É, negócio ué. do mundo é um petróleo bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é petróleo mal administrado. Mal administrado. A gente consegue É. ter prejuízo com o petróleo. E agora está falando até em reprivatizar a Vale? E aí o senhor pode falar Essa CP do Brumadinho. Esse, pior Essa- que esse é outro ponto, né? Porque é privado, mas continua tendo influência. Total, Tal senador é. indicou o presidente da Vale, mas como se agora Mas se ela não é mais do governo, né? Como é que estão os andamentos lá da CP de Brumadinho? Está indo bem, mas só que devagar, porque os depoentes vêm com habeas corpus e não falam, né? São cínicos, são figuras com comportamento zânio o tempo inteiro durante as oitivas, e aí fica difícil, né? Aí você acaba brigando, né? O cara da Vale, lá, o presidente, eu perguntei para ele, né? Uma fineza, o senhor foi várias vezes no Rio Doce? Porque eles falavam que a água do Rio Doce era absolutamente maravilhosa, que ela não era poluída, né? Então eu falei, o senhor alguma vez tomou a água do Rio Doce? Ele, não, excelência. Mas não como? O senhor não ia lá em Rio Doce? Ia, excelência. O senhor ficava dias lá? Ficava. O senhor não tomava água não? Igual essa água que eu estou tomando aqui agora, aqui e tal. Mostrei para ele e tal. Ele, não, eu tomava água mineral. Ah, então ela era poluída, que o senhor não tomava. Porque se os diretores da Vale tivessem tomado a água do Rio Doce, o meio ambiente do Brasil estava resolvido. Então, uma hipocrisia danada, e a Vale pagando todo mundo, bancando todo mundo para vir aqui e ficar calado. Eu não sei onde vai chegar essa CPI. Agora, conclusão dos fatos, ela vai ter, que é a justiça, porque a CPI não é uma justiça, né? Ela encaminha para a justiça, né? Agora, que até agora é um festival de sacanagem, é sacanagem no sentido, o cara vem aqui, fica quieto, protege a Vale, protege os seus colegas, sai daqui e o bolsinho dele no outro dia tá cheio, né? Tá lá, recebeu o dinheirinho da Vale, que não vale nada, né? Então, pro último tema aqui, eu queria saber, hoje a gente vive a era do judiciário, certo? Tem um ativismo judicial exacerbado. Muitos colocam, incompetência legislativa acaba levando isso ali para o STF. Como é que se enxerga isso? Não, acho que tem a maior culpa, sem dúvida, é do judiciário, que age de má fé, né? Que age para expandir os próprios poderes, para estar acima dos outros, né? Isso, sem dúvida, a postura do judiciário em interferir na administração, concedendo vaga em hospital via liminar, para mim isso é o maior dos absurdos, né? Porque já conversei com governadores e com prefeitos que chegavam assim, não, tudo bem, você está concedendo uma vaga no hospital via liminar, mas vem aqui comigo então, vem aqui no hospital, fala quem que eu vou tirar. Tira o cara aí pra mim, já que você tá dando liminar aí. A cadetada, né? O cara acha que é prefeito, que é governador, ou que é legislador também na questão agora da criminalização da homofobia. Quem decide o que é crime e o que não é crime é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. Não, no dia em que quem julga o crime decidiu o que é crime, acabou a república, acabou a democracia, acabou a civilização. Rui Barbosa. Né? Acabou, não tem pra quem recorrer, só os céus, né? Só. Não tem pra quem recorrer. Então, a maior culpa, sem dúvida, é do judiciário. Eu não acho que omissão seja a responsabilidade do legislativo, mesmo porque... Obrigado. Mesmo porque... Não é do Rio Doce, não. Não é? Tá cristalina. Mesmo porque, muitas vezes, você debate uma coisa, e isso não é falta de produtividade, isso é uma opção. Muitas vezes a gente debate um tema aqui na Câmara, ou debatem um tema lá no Senado, e decidem não fazer uma lei sobre aquele tema. Isso não é omissão do Legislativo.
Isso é uma opção política. Nós não queremos que mude a legislação sobre tal assunto. Aí o Supremo vem com a desculpa de que não legislou. Não, a gente não quis. Não é que a gente ficou com preguiça, não trabalhou e não fez. A gente não quer legislar sobre esse assunto. É uma decisão dos representantes da população, legítimos, eleitos, para tomar esse tipo de decisão. Aí o Supremo, não foram omissos. Nada disso. O que eu acho que tem de culpa do Legislativo? Falta de coragem das últimas legislaturas de peitar e falar, o Supremo tá fazendo cagada, de enfrentar. Que aí é rabo preso que falar, não vou peitar o Supremo porque minha ação tá lá. Sim. Eu não tenho ação nenhuma, o Cajuru não tem ação nenhuma. E se tiver, não é culpado também. Depois da CPI lá, ela ser arquivada 2 vezes, aí depois desse pelotão do Alexandre de Moraes, você acha que isso vai reacender essa discussão? Depois da reforma, eu tenho certeza. Por enquanto, não, porque há gente que não concorda em função do clima atual em que a prioridade é a reforma. Depois, muitos senadores vieram dizer para mim, senadoras, que Cajuru, a gente vai assinar tranquilamente. Então, eu vejo como um lado otimista. Agora, o deputado que entrou na ferida aí, na mira, né? O problema todo dessas legislaturas anteriores foram vários políticos com rabos presos enormes, ainda existem, né? Alguns são os mesmos, inclusive, né, que aí estão, e eles não tiveram a coragem cívica, né, a coragem de brasilidade, de mostrar que o judiciário é igual a nós, né? Que o judiciário ele tem que ter a função dele, como disse o Kim, nós temos que ter a nossa, agora ele não é maior do que nós, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, quem coloca lá o ministro? É o Senado, não é? Então quem tira é o Senado também. Ocorre que começou a ter uma relação tão promíscua. Por exemplo, eu tive senador que falou para mim, Cajuru, eu não vou assinar, sabe por quê? Porque eu janto toda semana com o Gilmar Mendes. Ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. Então eu não vou entrar nessa briga. Pelo amor de Deus, né? Então eu penso que um senador da República não poderia nunca jantar com o Gilmar Mendes, né? Com o Lewandowski, né? O Alexandre de Moraes, né? Então o judiciário não é Deus, até porque o único que não pode ser questionado nesse mundo é Deus, e mesmo assim ele é, né? Ele não obtém maioria, né? A maioria assim que eu falo, ele não obtém unanimidade, maioria sim, mas unanimidade ele nunca obtém, sempre tem os ateus, né? Agora o judiciário não, o judiciário ele se acha intocável, inatingível, né? E o Nelson Rodrigues, se fosse vivo hoje, ele mudaria aquela frase dele, toda unanimidade é burra. Ele diria, toda unanimidade é burra, exceto a unanimidade que diz o que pensa sobre Gilmar Mendes e os outros colegas, né? Porque não são todos, você tem que saber separar o joio do trigo, né? Ali não é todo mundo que é Gilmar Mendes, né? Você não pode demonizar a instituição. Isso. Você não pode falar, tem que fechar o Supremo. Não, o problema não é a instituição, né? O problema são atitudes tomadas dentro da instituição. Mesma coisa, um deputado roubou, fecha o Congresso. Não, porra, ele roubou, eu não. A culpa é ele que vai Você preso. inverte, né, a discussão. E a questão do impeachment, você acha que isso vai avançar? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, pelo menos lá no Senado, não sei a visão aqui da Câmara com quem, lá eles não têm nenhuma simpatia. São poucos. Agora o Toffoli não passa. O Dias Toffoli é mais difícil, ele tem mais jogo de cintura com os senadores, ele combina melhor com os senadores, exceto se o Marcelo Odebrecht trouxer de forma embasada, né, algo forte contra o Toffoli. Aí tudo bem, aí eu concordo. Aí a casa dele vai cair. Agora, do jeito que está hoje, o Toffoli não cai e o Alexandre de Moraes e principalmente o Gilmar Mendes têm grandes chances, não agora, mas daqui a um tempo, de ocorrer o impeachment com fundamentos melhores, inclusive, do que os que tem hoje, porque agora vai aparecer muita gente. Exemplo, já apareceu gente no meu gabinete entregando o documento do Gilmar Mendes que você lê, vê e cai o queixo. Na Câmara, como que você vê? É que a Câmara não decide, né? Mas assim, Não, diga a opinião, né? a opinião assim, tem uma animosidade contra o Supremo grande, né? A gente, toda semana aqui, roda aí os corredores de votar revocação de PEC de Bengala, de votar um projeto que responsabiliza os ministros caso haja abuso, que esse projeto, inclusive, sou favorável, acho que precisa ser votado, abuso de autoridade. Aqui tem uma disposição em
limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal no bom sentido, não, ele vai parar de julgar corrupto, não, ele já não julga, mas é limitar os poderes de idiota. 6-5. Lei é a gente que faz e ponto final e acabou. E se vocês abusarem da autoridade de vocês vão pra cadeia. Como qualquer autoridade, se eu chegar lá numa balada e falar, preciso passar na frente aqui que sou deputado, eu preciso ser punido. Sim. A mesma coisa o juiz que dá uma sentença falando que, não, a partir de hoje, para mim um dos mais absurdos foi a decisão do Supremo sobre os precatórios. Os precatórios vão ser pagos em tal período, com tal taxa de juros, tais estados vão pagar com tais condições. Falei, mas que é isso? Que discussão é essa que tá tendo no Supremo? Já passou da lei há muito tempo isso aí. Então, nesse ponto precisa ser punido. Zé, temos algumas perguntas aí que você acha pertinentes nós fazermos? Em relação ao pessoal que interage também aí com as perguntas. Fabinho, tem alguma coisa, alguma pergunta? Não? Quem para a gente finalizar? Tem perguntas, Tem, não querem continuar. Tem Eles uma dão a impressão que ninguém da viu a gente. impressão, exatamente. É porque ficou longa a entrevista. Sim. E Vossa Excelência, como mediador, poderia colocar perguntas antes. Outro dia a gente pode fazer isso. Pode. Quem claro. topar, A gente faz pinga-fogo. pinga fogo, só com vocês. Sem o mediador, no caso. Te demitimos agora. A gente fez. Corte de gasto. Corte de gasto. A gente fez um programa legal, chama Bela Responde. Aí o pessoal mandava as perguntas e a gente fazia um programa só para respondê-las. E aí o pessoal tem que filtrar, que vai ter muita pergunta sacana pra mim e pro Kim, né? Tem. A gente não tem nem não, a gente não tem medo de nada, não tem, Pode fazer. não tem rabo preso, foda. E só pra gente finalizar, primeiro eu queria agradecer muito a disponibilidade do gabinete, ao Arlen, aos meninos todos aqui, todo mundo que proporcionou esse momento em relação a essa discussão que eu acho que foi muito importante para o MBL Goiás, para o MBL em si. Depois da Previdência, qual que você acha que é o principal desafio do governo? Não, eu tô imaginando. É o Pacto Federal. Só tributário. Tributário, sem dúvida tributário. Porque tributário é uma treta entre governador, entre prefeito, com o fisco. Ninguém quer perder poder, ninguém quer perder arrecadação. Aí mas precisa ser feito. Sim. Ao mesmo tempo, assim, é que nem a Previdência. Sim. É uma treta, mas precisa ser feito. Sim. E aí a reforma política. Reforma política. Né? E é a classe política ter coragem de cortar na própria carne os trilhões que ela custa, né? Exatamente. Concorda? Porque né? Isso aí eu quero ver. Isso eu quero ser. Você até divulgou uma o burro estatística lá, afogado. a estatística, não sei quantos milhões que o Congresso gasta, né? Então, o executivo, o legislativo, o poder judiciário tem auxílio até de funeral. Eu até fico interessado em saber qual vai ser a primeira pessoa que vai usar o auxílio funeral lá entre os 11 ministros. Porque lá tem o auxílio funeral. O auxílio funeral tem lá no Supremo, né? E cada ministro dos 11 tem 222 funcionários. Eles se concederem uma tutela antecipada. Ainda não morri. Mas cautelarmente eu já pego o dinheiro. A gente falou aqui de correio, Diego. Eu não sei como é que é aqui, como deputado federal, aqui no gabinete do deputado federal, que lá no meu gabinete, e em todos os 81 dos senadores, lá você tem direito, entre tantos privilégios, a correio, quase 10 mil reais por mês. No mundo da internet, no mundo do WhatsApp. Para que correio? Eu não sou caixeiro viajante. 10 mil reais por mês, tem cabimento você gastar com correio? Vou mandar carta para quem? Quer dizer, então, se você cortar na própria carne, você topar gastar 50% do que você gasta, do dinheiro público, do dinheiro do público, né? Porque não é dinheiro público, é dinheiro do público. Se você diminuir o gasto 50%, são trilhões economizados anualmente. Talvez não seria necessária a reforma da Previdência, e sim seria necessário urgentemente o que o Kim falou, a reforma tributária. Não, se cortar na própria carne, os trilhões que vão economizar. Mas é a questão do... Sim, mas é que a classe política não quer discutir a própria carne. Não, sem dúvida. A maioria não quer. São poucos que querem. Você aceita? Pergunta aqui qual deputado federal que aceita cortar hoje 50% do que ele gasta. Pergunta para cada senador, pergunta para cada vereador, para cada prefeito, para cada governador, para cada deputado estadual. Pergunta para eles. A mesma ideia da esquerda aí, que não fala da Previdência, mas aqui é regime aposentadoria parlamentar. É a mesma coisa, é o mesmo contrassenso. O povão é que é INSS quebrado. Pra gente não. Especial, né? Exatamente. O pessoal tem perguntado aqui pra gente finalizar sobre o pacote anticrime. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que sim, o Moro afinou bastante as propostas, principalmente em relação ao combate a crime de colarinho branco, desde a apresentação das 10 medidas. Aquela de políticos, de milícias, né? Condenações amenas, né? E eu não teria nenhuma crítica sobre o conteúdo, eu teria uma crítica sobre falta de conteúdo
para crime não de colarinho branco, de canhão na cinta. De canhão, de assalto, de homicídio. Sim. Eu acho que nesse ponto é compreensível, porque o Sérgio Moro sempre estudou crime de colarinho branco, sempre lidou com crime de colarinho branco, nunca teve que lidar com segurança pública, né? Sempre foi um juiz que agiu, se especializou e fez curso em Harvard nesse sentido. Mas agora é ministro da Justiça e precisa tomar conta da segurança pública também. E acho que falta ele fazer. Acho que ele precisa fazer um outro pacote. Esse é E a excelente. fusão do pacote dele com o do Alexandre? Que acaba pegando um pouco isso. O do Alexandre não foi o Alexandre que fez, o do Moro foi o Moro. Eu acho uma boa ideia. Agora, precisa ter uma sinalização do Moro de que, vamos votar junto. Compartilha também da... Penso do mesmo jeito. Há acertos, desacertos, desconcertos, só que ela foi afinada e hoje, para mim, ela merece ser aprovada e aí ela vai sendo corrigida aos poucos. Essa questão de políticos ligados a milícias, a condenação no começo do primeiro projeto que ele apresentou, para mim, era lamentável, né? Era quase que roubar um shampoo, roubar uma galinha, né? Então, eu penso que fazendo isto, e o Moro está disposto, já fez, já afinou, como disse o deputado federal Kim, no Senado, para mim, ela passa tranquilamente, o projeto anticrime passa tranquilamente. Ótimo. Queria então agradecer, eu acho que a gente finalizar o tempo aí, foi longo. Agradecer mais uma vez ao Kim também pela oportunidade, esperando você lá em Goiás em breve também, para a gente participar do congresso. Fiquei sabendo que eu vou lá. Vai, com certeza. Cobrir por vocês aqui. E aqui de primeira mão, como você bem fala, convidar também para participar do nosso congresso, vai ser 17 de agosto. Se cair sexta, cair sábado, eu estou dentro. Então, porque eu não sou senador turista, eu trabalho de segunda a sexta. Vai ser sábado. Vai ser sábado, ótimo. Tá? Ficar em Goiânia sábado é bom. E o Kim vai conhecer uma cidade que ele ainda não conhece, né? Conhece? Mas bem? Não, bem eu conheço. Ele conhece as mulheres de Goiânia? Ou sim. Aí você me Sei. compromete, Ele é casado? senador. Aí você me não sou casado, mas também... Né, Comprometido, né? Mais ou menos. Cajuru apertou Kim, hein? Apertou, aí você colocou assim, você quer falar de processo? Aí vamos lá. Tal, aí é tranquilo. Agora de Aí- mulher, agora vamos aí- parar com esse assunto, são assuntos pessoais. Deixa pra lá. O Paulo fala de direita transante, né? Direita transante agora. É isso aí. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo Nós que agradecemos. que compartilhou, participou ali, mandou as perguntas. Vamos fazer um programa Vamos. pra gente responder Só essas pinga perguntas fogo. também. E aí, Kim, queria que você falasse alguma coisa aí, pessoal seguir lá nas nossas redes Vai sociais. lá, gente, tem que fazer força, não adianta só assistir, tem que participar. Sim. A exemplo aqui do nosso Gelol. senador aí que não só militou durante muito tempo aí na imprensa, trabalhou muito tempo na imprensa e decidiu vir de vez para a política, como ele bem disse, tirar aqueles que o tiraram do seu lugar. E precisa tomar uma atitude, não adianta só assistir, é importante se informar, é importante debater, mas o mínimo que você puder fazer também é o máximo e também é importante. E o MBL está aí para ser uma ferramenta para vocês usarem, né? É muito a fala de Platão, né? Você não precisa gostar de político, mas você tem que pagar o preço para aqueles que gostam. Exatamente. Acaba- Então, Acaba sendo isso. Caju, Definiu bem, terminou com Platão. Eu só com. há dúvidas, né? Se é de Platão, se é de Sócrates. Você é de Sócrates, né? Tudo que é de O da Platão. cicuta, não da bola. Tudo que é de Platão é de Sócrates. Pelo menos os dois brigavam demais, né? Quem que era o autor, né? Mas, atenção, meu querido ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Atenção, João Dória, governador de São Paulo. Nós falamos aqui do Sócrates, mas não é o ex-jogador da seleção brasileira do Corinthians, não, tá? É um filósofo grego, né? Porque nesse momento o João Dória ficou em dúvida. O Kim e o Cajuru falaram do Sócrates, né? Ele vai achar que é o corintiano Sócrates, né? Mas eu penso exatamente como o deputado Kim, que através das redes sociais, através dos movimentos, aqui no caso o MBL, vocês precisam praticar o bem, participando com suas opiniões, com suas posições, dividindo com a gente, discordando da gente, mas não abrindo mão da discussão. É como na vida de ser humano. Se você não puder prejudicar, se você não puder amar o próximo, pelo menos não o prejudique. E na política, se você não puder participar dela, pelo menos se inteire dela. isso aí. Muito bom. Pessoal, obrigado. Até semana que vem com mais um episódio de MBL News Goiás. É isso aí. Obrigado. Até mais. Valeu.